Pois bem, vamos ver o último vídeo e a última atuação de Flávio Bolsonaro. Vamos assistir. 37 anos, morta com 5 tiros na cabeça. Gisele Alves, 32 anos, morta com um tiro na cabeça. Luene Vitória, 24 anos, morta com um tiro no rosto. O que essas mulheres têm em comum? Elas foram vítimas da mesma violência, que continua tirando a vida de mulheres todos os dias no Brasil. E até quando a gente vai se deparar com notícias como essas? Dói abrir o noticiário todos os dias e encontrar mais um caso. Dói como marido, como pai de meninas, como parlamentar, dói como ser humano. A violência virou rotina. A gente não pode esperar a morte de mais mulheres. Mulheres sendo tratadas como estatística, como se fossem apenas números. Cada feminicídio revela uma falha grave que a gente insiste em ignorar. E é importante dizer... O vídeo dele fazendo vídeo. Esses caras são muito... Isso aqui é muito brega, né, cara? Tem um problema aí, cara. Mas vamos lá. O feminicídio não começa no disparo. Ele é o ponto final de uma sequência de violências que vão se acumulando ao longo do tempo. Ameaças, controles, ciúmes, agressões, sinais que muitas vezes já estavam ali. Não são casos isolados, são histórias que... Pausa! Ele tá lendo GPT, gente. Isso é roteiro de GPT. Não são casos isolados. São histórias até o pior desfecho. Volta. Pô, mas assim, é tudo tão ruim assim? Estão ali. Não são casos isolados. São histórias que evoluem até o pior desfecho. Roteiro de ChatGPT. Argumentação de Erika Hilton. A abordagem sobre o problema feita de uma maneira completamente indecente. Vamos lá, dá o play. Em 2025, o Brasil registrou, em média, 4 mulheres assassinadas por dia. É a maior taxa desde que o feminicídio foi tipificado como crime em 2015. Isso não pode e não deve ser tratado como algo normal. Por isso, apresentei hoje um projeto de lei para que a autoridade... Paulo! Assim, esse cara é tanto meu camisa 10 que o projeto de lei que ele apresentou é o Lei 1400, né? Legal, Flávio. Legal, vamos lá. Possa conceder imediatamente medidas protetivas autoridade de policial. urgência à mulher, sem ter que esperar por uma decisão judicial. Porque nesse tipo de situação, o tempo não é detalhe. É o que pode salvar uma vida. Amigos, o Flávio tá desesperado para se tornar esse candidato do Centrão, fazer essa metamorfose. E ele precisa do voto feminino e do voto jovem, se ele quiser ter chance de ganhar a eleição. Então ele topou jogar qualquer coisa no buraco em nome dessa tese. Ele já tinha vindo ali semana passada com o negócio da misoginia, um desastre para a campanha dele, e agora ele veio com isso. E vamos lembrar, certas coisas elas parecem, né, mais bacanas do que elas são, mas quando você olha no detalhe, é erro ou dolo. No caso dele é dolo. Tem pessoas de boa fé, a maior parte das mulheres cai no erro. Vamos começar aqui. Separa aquele texto do Eigen, sabe que eu falei? Você tem um react disso? Tenho. Eu leio, a gente vai fazer um react aí eu mesmo falando dessa história antigamente. Mas primeiro a gente tem que pegar a definição do que é feminicídio, tá? Porque uma coisa são crimes motivados por um ódio contra a mulher. Outra coisa são crimes passionais de mulheres que estão em relacionamentos abusivos com homens abusivos, e esse tipo de coisa existe aos montes. E tem que ter penas duras pra esses caras, muito, muito duras. Outra coisa é você tratar toda a morte de mulher como um feminicídio. Como se essa morte contra uma mulher, e no Brasil morre-se gente de todas as naturezas. Morre branco, morre preto, morre mulher, morre homem. Mas, absolutamente, a maior parte de pessoas que morrem é homem. E que mata, praticamente todo mundo que mata é homem, também sendo honesto. Então ele pega isso, ele pega, vamos dizer, essa transformação semântica que a esquerda vai fazendo disso, usa, e aí ele coloca um projeto de lei que tem como fim, ao fim, tornar cada vez mais inviável as relações entre homem e mulher, e que tem como externalidade uma cultura de medo e pânico entre homens e mulheres, porque você começa a gerar desconfianças mútuas. Foi assim que as leis trabalhistas no Brasil destruíram as relações de trabalho entre empregador e empregado, porque elas colocaram as pessoas num clima de tensão tão grande e de falta de confiança, sabendo que você pode tomar uma facada a qualquer momento, que você deixa de confiar e você apenas se protege.
E é isso que o Flávio está criando. O Flávio está inviabilizando relações, porque basta uma mulher de má fé apenas fazer chamar um policial. O policial lavraria isso, como é que funcionaria? A mulher pode colocar qualquer coisa no papel, o cara é obrigado a sair da casa dele? Que loucura é essa? Veja, ninguém nega a violência contra a mulher. Ninguém nega a existência disso. Só que existem outros meios, além do populismo puro e simples. Isso é apenas populismo puro e simples. A mulher vítima de uma agressão, ela pode ir na delegacia, ela pode se afastar, ir para casa de alguém, pode conseguir obter uma liminar na justiça da maneira rápida para tirar o cara de lá. Agora, da maneira como tá, você vai ter as arbitrariedades das mais diversas. E volto a colocar, por quê? Por quê? Tá? Um cara botou, já tem isso na lei caso não tenha juiz de plantão na hora. O que elimina, vamos dizer, o impacto, né, da urgência. Meu Deus, eu tenho um cara vindo aqui em casa, não. Então, na autoridade policial, se não tiver um juiz de plantão, ela já consegue? Então, o que ele está fazendo? É sempre isso. Isso é a criação de um ambiente de desconfiança mútua. Eu volto a colocar, se tem um casal, homem e mulher em casa, com a lei da misoginia que passou lá no Senado, volta pra Câmara depois da possessão do Lula, eu vou colocar, tá? Um casal não vai conseguir brigar. Uma mulher não vai ser contratada por ninguém. Quem vai querer... Olha, de acordo com a Globo News, se você chama uma mulher numa discussão e você interrompe ela ou tenta explicar algo, é misoginia. Ela pode fazer um BO contra você. E esse BO vai equiparar a denúncia à injúria racial, você pode ser preso. Se você interromper uma mulher numa conversa, numa empresa, você pode ser preso. Estamos falando neste nível, essa discussão. Se um casal tá brigando, a mulher... Oh, o quê? Vai preso. Preso! Vocês estão malucos? Vocês estão malucos? Essa história é muito Loki. E aí o Flávio, ele vai comprando. O Flávio é o maior feminista que tem. Bota a foto na tela. Ele é esse cara aí. Deixa eu explicar uma coisa. Existe violência contra a mulher no Brasil? Muito. Mas existe violência como um todo. O Brasil é muito violento. Você resolve muito isso aumentando muito todas as penas. Muito. Então o cara, bateu na mulher. O cara ameaça de bater a mulher. Já tem a Lei Maria da Penha que acelera muito esse processo. Já tem delegacias especializadas em mulher. Aí você aumenta as penas para todas as violências. Esse vagabundo vai muito preso. Nós temos que aumentar as penas. Vamos aumentar as penas, Flávio. Não precisa desse... Isso é populismo de vagabundo, que tem externalidades terríveis. Porque você está entrando numa inflexão que é sobre o conflito homem-mulher. Já você está o quê? Produzindo pautas raciais? De conflito entre negro e branco? É o que você quer ou não é? Gente, vou tocar isso também porque é importante para a direita vencer a eleição. Então, assim, amigos, a gente precisa entender o jogo como ele é. Este jogo é bizarro. Bizarro. Rizão, a gente tá vendendo o que hoje? É a academia? Academia. Está na tela o QR Code aí embaixo. Pessoal, like na live. Posso botar um trecho seu de uma live de 3 meses atrás? Sim. Veja só eu falando sobre esse tema. De subculturas e ideologias misóginas digitais, como as comunidades Red Pill, Incel, MGTOW e outras vertentes que, embora tenham nascido em ambientes virtuais estrangeiros, encontram forte adesão no Brasil. Isso é um texto sobre o PL dos Red Pills lá. Sim. Que não analisar o Red Pill. Que o Flávio votaria a favor hoje. Não, pelo amor de Deus. O Flávio acredita na ameaça Red Pill. O Flávio tá lutando pra prender lá a galera da ameaça Red Pill.
Mas isso é mentira. Em verdade, a violência contra a mulher caiu a partir de 2010. O pico da violência contra a mulher se deu entre 1990 e 2010 e caiu a partir daí. Entre 2000 e 2010, a taxa de homicídios contra a mulher foi de 5 a 6 por 100 mil habitantes. Hoje ela é de 3 a 4 por 100 mil. Ou seja, a popularização das 10 Red Pill a partir de 2013 não anda paralelamente ao crescimento da violência contra as mulheres. A correlação é, na verdade, contrária. Agora, o número de feminicídios aumentou, mesmo com a diminuição de homicídios da mulher. Por quê? Porque o tipo penal foi criado em 2015. Daí começaram a enquadrar cada vez mais homicídios como feminicídio, mas isso não significa que a violência aumentou, ela diminuiu. Só começaram a enquadrar num novo tipo penal. Vocês entenderam? Que é uma malandragem semântica. O número de homicídios contra a mulher diminuiu. Mas como o tipo feminicídio foi criado, aí você ficava fazendo essas comparações. Ah, olha só. Entendeu? Vamos lá. Acho que dessa live era só isso. E aí eu vou trazer agora um outro elemento aqui, tá? Eu volto a colocar. O Flávio Bolsonaro e as esquerdas, juntos, estão inviabilizando relações saudáveis entre homem e mulher. Ele está criando um sistema de estímulos em que a mentira e a perfídia são recompensadas e que os danos, por um lado, serão gigantescos. A começar pelo pé da misoginia, depois ir para isso. Eu não sei como esse cara ainda tem eleitor homem. E mulher, vamos ser claro, uma mulher decente vai sofrer as consequências disso. Uma mulher decente, que quer ter um trabalho e que tem um marido sério, ela vai ter dificuldade para arrumar um trabalho, porque vai ficar mais difícil vai contratar, passando essa lei maldita, porque o número de ações em que uma mulher vai poder achacar, uma mulher mal intencionada, vai poder achacar a empresa, falando que foi alvo de misoginia, vai estourar. Eles vão criar agora toda uma indústria das as advogadas progressistas, processando todo mundo. 2, relacionamento. Se a mulher é séria que vai ter um relacionamento, um homem vai pensar 10 mil vezes. 10 mil vezes ter um relacionamento. E assim, nós vivemos num mundo que as pessoas não querem ter filhos, em que os relacionamentos cada vez menos estão presentes. E vocês estão, Flávio, acelerando isso. Aí depois você diz que defende a família. Não, você não defende família nenhuma, você está destruindo tudo isso. É bizarro. Bizarro. Isso é muito, muito bizarro. Ele apanhou o Flávio até de um cara que eu achava que ele era bolsonarista. Um rapaz masculinista que fez um vídeo 20 contra 1, 30 contra 1. Breyer. Procura o Breyer. O Breyer acabou com o Flávio Bolsonaro. Tentando adquirir um público que nunca foi com a cara dele. Foi no Agora, começo. O Flávio Bolsonaro votou a favor da lei da misoginia do Brasil. Para começar, o Bolsonaro passou mais de 70 leis feministas no governo dele, tentando adquirir um público que nunca foi com a cara dele. Agora, o Flávio Bolsonaro votou a favor da lei da misoginia. Tenta incluir a sua imagem em um público que não vai com a cara do pai dele. Mas ele está tentando mostrar que ele é diferente. Um cara que se diz cristão, mas um dia vai na igreja evangélica, outro dia vai na Umbanda, outro dia vai para Jerusalém pagar pedágio no Muro das Lamentações. Ou seja, é só mais um cara tentando pegar o público cristão e iludir mais uma vez a nação. Família da rachadinha, o filho do Lula que bate em mulher, mas não é considerado misógino. Esse é o país em que nós vivemos, essa nação que nós temos. 220 milhões de habitantes, mas somente 1 milhão de pessoas têm um valor considerável em suas contas bancárias. Dá para acreditar nisso? Breyer, mas o Brasil é um país maravilhoso. Tá, tudo bem. Esse é o Vitor. Estão os caras xingando aqui no chat. Não tô aqui entrando nada sobre o cara especificamente. Tô falando que mesmo, vamos dizer, num jovem de direita que não é MBL, o Flávio tá virando chacota. Vai vir lá o 38, vai bater nele, o Flávio vai ser meio que queimado. E esses caras que não querem abraçar a gente, boa parte, não sei se é o caso desse rapaz, não conheço muito trabalho, viu alguns vídeos, ficam lá aguardando a chegada do Nicolas, né? O Nicolas vem daqui 10 anos, né? Porque ele só tem idade para concorrer em 34. Até 34, muita água vai passar por baixo da ponte. O Brasil vai mudar muito até 2034. Entendeu? Muito. Vai ser uma outra nação até 34. E nem sei se o Nicolas existe, se o PL existe, se essa direita como tá existe, nem sei se o Brasil vai estar de pé, se o Brasil será uma democracia. O mundo vai se alterar demais, tá? E nisso eu coloco aqui pra vocês. É o fim da direita brasileira como conhecemos. Ela vai se alterar. O bolsonarismo não está indo pelo mesmo caminho do Trump.
O Trump foi por um caminho, o Milley foi por outro, o Bolsonaro tá indo por completamente outro. O Bolsonaro topou virar um Jeb Bush, o Bolsonaro virou um candidato centrão. O Bolsonaro tá adequando uma estratégia tocada pelo Valdemar da Costa Neto. E a gente precisa entender, o Valdemar da Costa Neto é bilionário hoje. Ele quer fazer acordos, ele quer fazer negócio, ele quer ir em eventos. O Valdemar, se vocês repararem, aparece mais na imprensa do que o Flávio. Não sei se você reparou, Riso. Ele tá em todas as entrevistas, tá indo em todos os lugares, fica falando sem parar. O Valdemar tá vivendo o time of your life. É o tempo da vida dele, é o momento dele. É o momento que o Valdemar tá curtindo. E ele tá tocando a campanha aos modos dele. Até porque é ele que definiu quem era o candidato. No fim do dia, quem definia quem é um candidato? Era a família? Em grande parte. Mas quem formaliza isso é o presidente do partido, que é o Valdemar. Então as coisas estão sendo feitas nos termos do Valdemar. Que é essa, né? Esse troço aí. Tá? Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.